Será que o especismo realmente não é um argumento válido? Olá galera, finalmente o Consciência Vlog BR volta com mais uma resposta a um vlogueiro que questiona fundamentos dos direitos animais e ou do veganismo. Aí eu venho esclarecer sobre a validade do conceito de especismo. E minha resposta é direcionada a Bernardo, do canal Nerd Cético, acessado pelo canal de nome BE Matemática. Ele diz que por vários motivos que especifica ao longo do vídeo dele, o especismo não seria um conceito válido e estaria sendo usado por pura falta de argumento da parte de muitos veganos. Eu venho questionar essa teoria dele sobre a invalidade do conceito de especismo. Então eu vou comentar cada parte da argumentação dele, respondendo a cada trecho que ele fala. Então vamos lá. Todo preconceito e discriminação é generalizado. E de fato o especismo é generalizado a todos os animais não humanos, embora em graus hierárquicos diferentes. Na hierarquia moral especista, os animais não humanos não são considerados uniformemente inferiores. Tem animais considerados superiores a outros, embora todos sejam vistos como inferiores ao ser humano. Por exemplo, o cão é considerado superior a um boi, visto que, ao contrário desse, o cão costuma receber afeto e amor do indivíduo humano e não é considerado, pelo menos na cultura brasileira, um animal criável para fim de consumo, mas ainda assim é considerado moralmente inferior ao ser humano. Sobre a questão da relação desarmônica de predação entre indivíduos, como relação harmônica de controle populacional entre espécies. Não dá para relativizar a pecuária como se fosse uma predação que estabelecesse uma relação harmônica natural entre seres humanos e animais não humanos. Isso porque a pecuária induz ela própria a reprodução dos animais que explora. Se os pecuaristas não induzissem a reprodução de suas vítimas, se eles realmente se reproduzissem de forma totalmente natural, aí seria uma relação harmônica entre espécies. Mas não é o caso, porque a existência desses animais é mantida sob controle dos humanos. Só se concretiza porque o ser humano quer. Nisso a relação ecológica entre humanos e vítimas da pecuária não é natural. Não visa a manutenção ecológica, até porque, como vou falar adiante, a pecuária implica impactos ambientais negativos tremendos, superiores em conjunto a qualquer outra atividade humana. Isso torna a pecuária muito mais desarmônica com espécies animais do que qualquer outra coisa. Isso porque eu não falei ainda da pesca, que a pesca em si, muito longe de ser uma relação harmônica que visa a estabilização da população das espécies aquáticas de animais, vem causando justamente a queda drástica de suas populações. Algumas espécies de peixes, crustáceos e moluscos passaram dezenas ou mesmo centenas de milhões de anos com populações estáveis, até que a pesca empreendida pelos humanos começou a desestabilizar essas espécies ao ponto de ameaçá-las de extinção. E se diz por aí que até 2050 todas as espécies de animais pescáveis vão ter sido extintas já por causa da pesca predatória. Comer carne não prejudica espécie nenhuma. Na verdade, prejudica sim, porque prejudica milhares de espécies de animais que perdem seus habitats para o desmatamento, com fim de expansão de pastos e de latifúndios de forragem animal, além de prejudicar inúmeras outras espécies em razão da poluição e da indução das mudanças climáticas. Afinal, a pecuária tem uma contribuição enorme para a intensificação do efeito estufa, maior ainda do que a maioria das atividades econômicas humanas. E prejudica também, no caso da pesca, todas aquelas espécies pescadas, sejam elas consideradas comestíveis para os humanos ou vítimas adjacentes das redes de arrasto. Isso sem falar nos predadores naturais dos animais pescados, que acabam sem ter o que comer. Como eu falei agora há pouco, ameaça a existência de inúmeras espécies de animais aquáticos, mesmo aquelas que não são comercialmente aproveitadas. Se o consumo de carne não prejudica a espécie, não pode ser considerado discriminação, por isso não é especismo. Em primeiro lugar, como eu falei agora, o consumo de carne prejudica sim muitas espécies, seja de forma direta, como no caso da pesca, seja de forma indireta, como no caso dos impactos ambientais da pecuária.
Em segundo lugar, o consumo de carne é, na verdade, uma ação especista porque se baseia moralmente na crença de que os animais mortos para a produção de carne e outros alimentos de origem animal são inferiores aos seres humanos e a outras espécies, como cães e gatos. E essa concepção moral de inferioridade de determinadas espécies animais é que consiste no especismo. Se for um boi, vai ser morto para consumo ou explorado para fim de reprodução, como no caso dos boi reprodutores de pecuária, ou entretenimento, como nas vaquejadas, rodeios e touradas. E tudo isso tendo como premissa de que é preferível explorar e matar bois a humanos. Testes em animais, pecuária e outras atividades não constituem especismo porque prejudicam indivíduos e não espécies. Quem está perdendo a vida aí é o indivíduo, não a espécie. Porém, se baseia numa ideia de inferioridade moral dos animais não humanos. Por isso são consideradas ações especistas, já que, segundo você próprio diz, Bernardo, todo preconceito é generalizado. E a ideia de que determinadas espécies são inferiores é generalizada a todos os animais dessas espécies. Cavalheirismo e cotas raciais são formas de discriminação e preconceito. Aqui você incorreu numa falha, Bernardo, porque confunde, pelo discurso, pelo que deixou entender, tratamento diferenciado com discriminação essencialmente negativa. Sobre o cavalheirismo, esse vem sendo de fato criticado pelas feministas como ação machista, visto que se sobrepõe à gentileza e costuma ter por trás interesses de troca, que o cavalheiro espera da mulher que ele trata com cavalheirismo que ela seja seduzida e sexual romanticamente conquistada por tal ação da parte dele. Quanto às cotas raciais, você esqueceu de uma máxima jurídica que legitima ações de discriminação positiva. Tratar igualmente os iguais e desigualmente desiguais na medida de sua desigualdade. Não dá para colocar uma pessoa alta e uma baixa na frente de uma mesma cerca, na expectativa que as duas tenham o mesmo campo de visão por cima da cerca. Porque a baixa vai precisar de um banquinho onde subir para ter a mesma visão da alta. Essa é a lógica das cotas raciais. Dá condições para os negros, cuja maioria enfrentou ao longo de sua vida privações que brancos de sua mesma condição socioeconômica não chegaram a enfrentar, terem as mesmas oportunidades dos brancos. As cotas são o banquinho que os negros precisam para ter a mesma visão privilegiada dos brancos. Se cotas raciais são uma forma de discriminação, é uma discriminação positiva, que visa incluir e não excluir mais ainda os positivamente discriminados. Vamos agora então para a segunda parte da minha resposta, vamos lá?